Boa noite. TCM inicia mais uma rodada de pesquisas e sobre este assunto a gente entrevista Erison Natécio, sócio fundador da TS2 Pesquisas. E mais, a gente traz um balanço das candidaturas a prefeitos do Rio Grande do Norte. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Quarta-feira, metade da semana, a gente fala sobre pesquisa eleitoral. A gente já teve pesquisa de Upanema na segunda-feira, vai ter mais uma sequência de levantamentos a partir de amanhã, quinta-feira, até segunda. Tem pesquisa aqui de Mossoró. Nosso entrevistado de hoje, Erison Natécio, vem falar um pouco mais sobre pesquisas eleitorais. E você de casa tem alguma dúvida ainda sobre este assunto? Manda sua pergunta através dos contatos que aparecem sempre aqui na tela. O @Cenário Político TCM, o Instagram e também no WhatsApp 98802-8941. São várias as pesquisas até a antevéspera da campanha, a antevéspera da eleição propriamente dita, do dia 6 de outubro. Então, a cada noite aqui a gente vai trazer análises, a gente traz estas informações sobre pesquisas com essa parceria que tem feito muito sucesso, viu? Dos contra e dos pró, podemos dizer assim. Pesquisa TCM TS2, uma parceria realmente com muita credibilidade. Antes de a gente falar sobre pesquisas, vamos falar de Câmara de Mossoró. A Câmara Municipal Mossoroense realizou hoje mais uma sessão. Quase que encerrou mais cedo por falta de quórum na ordem do dia. 2 vereadores utilizaram a tribuna na sessão de hoje. Com a ausência de inscritos, a sessão se encaminhou para a ordem do dia, que quase foi encerrada por falta de quórum, mas contou com o vereador chegando ao plenário de última hora. Nesse momento, estavam no plenário Carmen Júlia, Costinha, Edson Carlos, Lucas das Malhas, Marcrute da Maísa, Marleide Cunha, Marrom Lanches, Osaniel Mesquita, Raer Araújo e Wisnes do Gás. O presidente da sessão no momento chamou a atenção dos parlamentares pela pontualidade. A sessão desta quarta-feira levou um pouco mais de tempo do que usualmente havia tido nos últimos dias. Isso por causa que houve 2 vereadores utilizando a tribuna. Mesmo assim, o resto dos expedientes acabou sendo suprimido. A Câmara volta a se reunir em plenário na próxima terça-feira, dia 24 de setembro, o que irá marcar 13 dias para o dia do pleito. Então a dinâmica aqui da casa poderá sofrer cada vez mais alterações na medida em que essa data das eleições for se aproximando. Tá aí, meu amigo. Vai afunilando o calendário eleitoral e a gente tem percebido aí uma dinâmica diferenciada na Câmara Mossoroense. Hoje durou um pouco mais de tempo, né, do que a sessão de ontem, dessa terça-feira. A gente segue acompanhando aí, o Danilo sempre presente lá na Câmara de Mossoró. No próximo bloco, o Danilo vai trazer uma reportagem especial com o balanço das candidaturas às prefeituras do Rio Grande do Norte. Para a gente começar aqui a nossa entrevista de hoje, vamos trazer a divulgação da pesquisa da segunda-feira, lá de Upanema. O TCM Pesquisa divulgou o resultado da pesquisa feita em Upanema, com o retrato do momento, ou radiografia, como diz o Erison, da realidade eleitoral daquele município. Acompanhe. A pesquisa entrevistou 573 eleitores na cidade entre os dias 12 a 14 de setembro e possui margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e possui registro no TSE com protocolo RN 03796/2024, sendo realizada pela TS2 Pesquisas. Na pesquisa espontânea, onde os entrevistados não são apresentados a uma lista de candidatos, o atual prefeito Renan Mendonça, do Progressistas, soma 63,4%. Montalgã, do MDB, vem em segundo lugar, com 23%. Márcia de Carlin Garcia, do Avante, registrou 1,2%. Não sabem ou não responderam, somaram 11,9%, enquanto branco, nulo e nenhum foi a resposta de 0,5% dos entrevistados. Outros nomes não somaram pontos no levantamento. Na pesquisa estimulada, onde os entrevistados são apresentados a uma lista de candidatos, Renan Mendonça tem 65,3% e Montalgã tem 24,6%. Márcia de Carlin Garcia mantém os mesmos 1,2% do levantamento espontâneo.
6,3% dos entrevistados não sabem ou não responderam e 2,6% optaram por branco, nulo ou nenhum. Na pesquisa de rejeição, onde os entrevistados falam sobre quais candidatos eles não votariam, Montalgán registrou 45,5%, enquanto Márcia de Carlin Garcia é preterida por 26,4% dos entrevistados. Renan Mendonça soma 18,7% de rejeição. 18,3% disseram que votariam em qualquer um dos candidatos. 11,5% não sabem ou não responderam e 2,3% não votariam em nenhum. Os dados completos e a possibilidade de realizar os cruzamentos você vai ter na integridade aqui no site tcmnoticia.com.br, através do painel com os gráficos da TS2 Pesquisas. A próxima pesquisa a ser divulgada será do município de Campo Grande, no dia 19 de setembro, nesta quinta-feira. Eleições TCM 2024, a credibilidade da informação. No próximo bloco a gente vai mostrar as datas das próximas pesquisas que vão ao ar aqui no TCM Pesquisa, aí neste projeto Eleições 2024 TCM-TS2. Vamos comentar essa pesquisa. A gente está fazendo este momento de comentários, de análises lá na Rádio 95, mas nesta semana, por causa das entrevistas que a gente está fazendo com os candidatos a vice-prefeito aqui de Mossoró, a gente não teve nesse momento lá na 95, traz aqui para o cenário político TCM. Na próxima semana a gente vai entrevistar os prefeitos, os candidatos a prefeito aqui de Mossoró. Lá na 95 também a gente não vai ter esse momento, vamos ter que organizar aqui também para a gente fazer estas análises. Mas bem, vamos aqui com o Erison. Erison, tem uma particularidade nesta pesquisa TCM-TS2 de Upanema, que é com relação à aprovação da gestão e ali o resultado... tanto espontâneo quanto estimulado, bem superior ao segundo colocado, uma diferença de 40 pontos. E a gente viu outras pesquisas onde o gestor bem avaliado não consegue, nessa proporção, transmitir, passar esse voto para o seu candidato. Como é que é possível de se analisar o que a gente vê nesta pesquisa de Upanema, um gestor buscando reeleição e tendo esta aprovação e toda esta aceitação do eleitorado? Boa noite, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao cenário político. Boa noite, Ivan Núvio, boa noite aos telespectadores do cenário político, ao assinante TCM, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E, Ivan Núvio, a sua pergunta, sendo muito direta, a sua pergunta é muito importante porque o grande desafio para o gestor, para quem está no cargo, em um processo de reeleição, é transformar a aprovação, né, no caso o prefeito da cidade de Upanema tem uma aprovação positiva, 74%, transformar essa boa avaliação, essa aprovação da gestão em intenção de votos. Neste aspecto, de fato, o Renan tem logrado êxito, essa intenção de votos dele está intimamente ligada à avaliação da gestão, enquanto que os outros componentes políticos podem sim e devem sim, de fato, contribuir, mas fundamentalmente a avaliação da gestão, como as pessoas percebem a administração, tem motivado a intenção de voto. Como você fez muito bem, o preâmbulo antes é uma radiografia do momento, né? Esse cenário vai se alterar para mais ou para menos, considerando a margem de erro, ao longo do tempo. Se houver fatos políticos relevantes, muito provavelmente deve se alterar ainda mais, mas ao fim e ao cabo, hoje, no retrato do momento, Renan desfruta de uma boa aprovação e isso está auxiliando na intenção de votos para o pleito do dia 6 de outubro. O fato de lá em Upanema, diferente de outros municípios, a maioria dos municípios tem duas candidaturas, uma da oposição e uma da situação, uma governista, uma oposicionista. O fato de lá ter 3 candidaturas favoreceu a Renan? Renan, ele tem esse outro componente que auxilia, né? Não há uma polarização, embora a candidata Márcia ainda não tenha um desempenho expressivo a ponto de prejudicar o Renan, ou até mesmo o segundo colocado, que é o Montalgán, ela ainda tem ali, surge como uma terceira via, que pode eventualmente aí incomodar um ou outro. Ao longo do tempo, nós vamos entender o tamanho, vamos perceber o tamanho da resiliência de Renan diante da campanha, né, de eventuais ataques ou eventuais críticas, se isso vai fazer com que a intenção de voto diminua
e se isso vai reverter também em votos para os demais candidatos. De fato, uma terceira via alivia mais para o gestor, porque, como são candidaturas de oposição, é óbvio isso, vai dividir também a oposição. Então, realmente lá, o cenário em Ipanema, apesar de Márcio ainda não ter desenvolvido, ainda não ter um capital eleitoral que incomode os dois, para o caso do Montalgán, tudo que se perde dificulta realmente em alcançar Renan nessa corrida até o dia 6 de outubro. Então, melhor seria para o Montalgán se fosse um confronto direto, sem sair ali do campo da oposição uma ou outra intenção de voto para a candidatura de Márcio. Tendo em vista, agora nós temos 18 dias para o pleito, acho que é isso, né? 18 dias. Algum fato novo pode mudar 40 pontos de diferença do primeiro para o segundo, Eros? Pode. Em campanha tudo é possível, né? Em política tudo é possível. Carreiras são carreiras, campanhas são campanhas, e nós temos muitos exemplos ao longo do país que uma palavra mal colocada, né? Um escândalo, uma confusão, né? Muda o cenário. E esse cenário ele se movimenta, né? A campanha movimenta, é algo que ao longo do tempo vai se moldando ao povo, né? O que as pessoas pensam. Então, se fosse algo estático, bastaria tão somente, após o deferimento das candidaturas, mandar todo mundo ir votar que estava resolvido. Mas não, mas existe justamente esse período de campanha. Os candidatos apresentam as suas propostas, a oposição faz as suas críticas, o candidato da situação apresenta o que fez ao longo dos 4 anos, né, à frente da administração, e isso vai mexer com a população. Há possibilidade de existir um fato novo, claro que nós não podemos prever, mas em havendo fato novo, fato relevante, isso pode tornar um pouco mais difícil para o candidato Renan. Montalgán tem um desafio muito grande, que é convencer a população de que o seu projeto é melhor do que o projeto da situação, e nesses 18 dias esse desafio vai se tornar maior diante desse cenário que você colocou, de um percentual de diferença bastante expressiva. Estamos falando sobre pesquisa eleitoral. Passou pesquisa aí na sua rua, na sua casa essa semana? Tem gente que diz que nunca foi entrevistado, né, rapaz? Pois é, a gente está falando sobre pesquisas aqui, o que elas implicam nas estratégias das campanhas, né? O que elas significam da parte dos números, o que elas representam, as tendências dos números, o que pode acontecer. Erison Natésio, sócio fundador do TS2 Pesquisas, está aqui conversando conosco, e a exemplo de outros CEOs, né, de grandes diretores de institutos nacionais que vão lá para aquelas redes de televisão, ele também vem aqui para a TCM, a maior rede de televisão do Rio Grande do Norte, comentar as pesquisas aqui da TCM. Pesquisa que está fazendo muito sucesso, parceria que está fazendo muito sucesso, TCM e TS2. Bem, antes da gente seguir aqui com a nossa conversa com o Erison, vamos mostrar aqui as próximas pesquisas da TCM. Vamos trazer na tela. Tem na tela aqui? Tem vinheta, então roda a vinheta. Vamos lá, para as próximas pesquisas, atenção, amanhã, quinta-feira, dia 19, tem pesquisa de Campo Grande, vai anotando aí, viu? Amanhã, quinta-feira, tem pesquisa de Campo Grande. Na sexta-feira, dia 20, tem pesquisa de Governador de Cerrosado. São 2 pesquisas ainda nesta semana. Segunda-feira teve Ipanema, quinta e sexta, Campo Grande e Governador de Cerrosado. Lembrando que estas 2 pesquisas, elas vão ao ar aqui dentro do cenário político. Então, diferente do que aconteceu nas outras, às 8h15 da noite, o início da divulgação, quinta e sexta vai acontecer a partir das 7h25 da noite, aqui no horário do cenário político. Aí, você que é de Mossoró, tem pesquisa dia 23, na segunda-feira. Segunda-feira tem pesquisa de Mossoró, dando sequência à série histórica, sendo feita aqui pela TCM TS2. Já no dia 25, na quarta-feira da próxima semana, tem pesquisa de Caraúbas. Atenção, Caraúbas. Pesquisa na quarta-feira, dia 25. E aí a gente já retoma as pesquisas com série histórica dos principais municípios
atendidos pela TCM. A gente vai trazer no dia 26, na quinta-feira que vem, pesquisa de Pau dos Ferros. Na quarta, 26, na quinta-feira, pesquisa de Pau dos Ferros. Na sexta-feira, dia 27, pesquisa de Apodi. Atenção, Apodi, próxima sexta tem pesquisa aí, hein? Aí a gente já entra em outubro. Quando virar um mês, a gente já tem no próximo dia 1º de outubro, uma terça-feira, pesquisa de Açu. A Açu está movimentada, é uma pesquisa muito aguardada. E tem pesquisa de Natal também, viu? Na quarta-feira, dia 2 de outubro. No dia 3, encerrando a sequência de entrevistas dessa nossa cobertura especial, dia 3 de outubro, tem pesquisa de Mossoró. Esta vai ser uma pesquisa histórica. E aí, encerrando esse ciclo também, a série histórica de Mossoró, enfim, próximo dia 3 de outubro. Bateu o print da tela, tirou a foto da televisão para as próximas pesquisas, agora volta aqui para a gente, porque é isto, né, que a gente vai falar também aqui no nosso programa com relação a estas pesquisas. Mas antes de a gente voltar aqui com o Herisson, tem uma reportagem especial. Nas eleições municipais do Rio Grande do Norte, houve um registro menor de candidatos a prefeituras dos últimos 24 anos. Acompanhe os números numa reportagem especial de Danilo Queiroz. Em 2024, o Brasil registra a menor quantidade de candidaturas à prefeitura desde os anos 2000, com 15.580 postulantes ao Executivo Municipal. No Rio Grande do Norte isso não é diferente. 391 candidatos estão disputando as eleições nas prefeituras, o que corresponde também ao menor índice dos últimos anos no estado. A nível de comparação, isso é uma redução de 25% com relação a 2020. Quando 522 candidatos disputaram o executivo dos seus municípios. Os dados são do portal DivulgaCand, do TSE. Das 391 candidaturas, o MDB é a sigla que lidera, com 82, enquanto União Brasil vem em segundo lugar com 52 candidaturas. Em terceiro lugar está o Progressistas, com 41 postulantes às prefeituras. Em quarto, o PSDB conta com 37 candidatos a prefeito e o PSD fecha o top 5 com 36. Apesar da alternância nas quantidades de candidaturas, esses 5 partidos são os maiores do RN em prefeituras no momento, de acordo com o levantamento feito pelo jornalismo TCM em junho de 2024. Por outro lado, 5 partidos possuem candidaturas únicas em suas siglas, sendo eles o Novo, Cidadania, PRD, Democracia Cristã e Unidade Popular. Dos 391 candidatos, 91 disputam a reeleição, sendo os principais partidos o MDB com 24, União Brasil com 16 e o Progressistas com 12. O PSDB tenta se reeleger em 10 municípios e o PSD em 9. Entre as candidaturas no Rio Grande do Norte, 362 já foram deferidas, com 13 chegando a essa condição após recurso. 14 foram indeferidas, sendo 11 com recurso. 6 aguardam julgamento. 8 candidatos renunciaram e 1 está fora da disputa por falecimento. É o caso do ex-prefeito de João Dias, Marcelo Oliveira, vítima de um atentado no final do mês de agosto. Mais de 2.600.000 potiguares estão aptos ao voto no dia 6 de outubro para escolher os prefeitos e vereadores de suas cidades. E você acompanha as principais informações aqui com o Grupo TCM, na maior cobertura das eleições no estado do RN. Eleições TCM 2024, a credibilidade da informação. Tá aí, reportagem com estes dados interessantes. Eu já volto aqui com o Herisson. Com relação a estes dados, né, é a menor quantidade de candidatos no Rio Grande do Norte nos últimos 24 anos. E, Herisson, reforçando aquilo que a gente comentou já no primeiro bloco, a gente está vendo muito, 2 candidaturas apenas, né? E do ponto de vista da pesquisa eleitoral, ela se torna mais fácil ou mais difícil de compreender o cenário com apenas 2 candidaturas, como a gente tem visto? Vai variar bastante, né? Tem municípios em que é mais aguerrido, né? É mais polarizado. Então, acontece da gente ir no município, quando são 2 candidaturas, ser mais suave, ser mais tranquilo, mas acontece também o risco de polarização, de tensionamento, ele acaba sendo maior
num município onde existem só 2 candidaturas. Quando existem 3 candidaturas, aí acontece às vezes de ficar mais tranquilo, diluir um pouquinho as tensões, né, as paixões e intransigências. Mas o fato é que quando para a aplicação, ela fica mais rápida, né, porque são 2 candidaturas, mas nós sofremos mais com as intempéries do acirramento. Então, a depender do município é melhor, mas a depender do município, os nossos aplicadores sofrem mais com o risco de alguém tentar influenciar, um candidato botar gente para responder, enfim, tem todo um protocolo que nós adotamos para não sofrer nenhum tipo de influência na pesquisa. Edson, como é que as campanhas, você tem observado que as campanhas utilizam destes dados das pesquisas para o proveito, né, deles, tanto do ponto de vista de análise dos números, dos dados, de ações de campanha, né, quanto também do ponto de vista do descrédito da pesquisa, porque a gente sabe muito bem que quando o candidato não está na frente, aí não é a pesquisa certa é que eu estou na frente. Enfim, o querer do candidato. Você tem visto isto dos candidatos, das campanhas, se utilizar das pesquisas da TCM, falando aqui dos nossos levantamentos, utilizar tanto para estudo quanto também para a comunicação dessas campanhas? Sim. O movimento, o marketing, normalmente, ele fica, vamos dizer assim, ansioso para que saia o número para produzir, né, a arte, a tag, teaser, né, o bannerzinho do Instagram, do WhatsApp, do TikTok, para divulgar. Porque a pesquisa ela é um evento político também. A divulgação de uma pesquisa da forma transparente, didática, como a TCM e a TS2 apresenta, é algo que mexe com as cidades, né? A gente viu em cidades como Açu, Apodi, por exemplo, a pesquisa movimentou os bares, restaurantes, as pessoas assistindo o programa, assistindo a divulgação. Invariavelmente, nós temos a turma que gosta e a turma que não gosta. Quem está na frente gosta, utiliza bem. Quem está atrás, às vezes questiona, mas se a diferença for pequena, fala que vai vir a virada está chegando. Mas o que nós proporcionamos ao leitor, ao telespectador, ao ouvinte do Grupo TCM, é a transparência na informação. Então, quem quiser, desses municípios que nós divulgamos aí, quem quiser ter acesso à pesquisa, basta acessar o portal TCM Notícia, que vão estar todas as pesquisas lá, cruzamento por faixa etária, por escolaridade, por território, né, por religião, comparando com o voto do vereador, comparando com vários aspectos que envolvem o cenário político. Então, a nossa parte, a nossa contribuição é proporcionar à população transparência na informação. Não é só um número que é divulgado e não é discutido, não é debatido. Então, esse é o nosso diferencial e aí cabe às campanhas acessar lá o portal do TCM Notícia, ver como estudar essa pesquisa, dissecá-la e tornar isso um elemento para a estratégia da campanha. Infelizmente, nós temos a torcida que questiona, né, que olha, mas não é a realidade das ruas. Eu costumo dizer o seguinte: com pesquisa já é muito difícil ganhar uma eleição. Com pouca pesquisa é mais difícil ainda. Agora, contra as pesquisas é impossível você ganhar uma eleição. Os institutos sofrem muito com a ofensiva, com os questionamentos jurídicos, né? Como se a pesquisa fosse o único elemento que influenciasse numa eleição. Compra de voto, fake news, né? Tem vários elementos que contribuem muito mais significativamente do que uma pesquisa. No Rio de Janeiro, por exemplo, acho que foi Rio ou foi São Paulo, houve uma operação da Polícia Federal para desbaratar todo um grupo que estava na cidade, isso presencialmente, divulgando fake news sobre candidaturas. Isso é muito mais relevante numa campanha do que uma pesquisa, né? Então, que tem rigor científico. Então, o que a gente recomenda às campanhas? Olhem para a pesquisa TCM-TS2 com um olhar crítico de que é algo que vai contribuir para a campanha de vocês, para a candidatura de vocês, porque transparência é um dos pilares fundamentais e tudo está disponível para todo mundo. É só acessar o portal que vocês vão ter todas as informações importantes para a campanha de vocês. Bem, vamos agora conferir as agendas dos candidatos à Prefeitura de Mossoró para amanhã, quinta-feira.
Nesta quinta-feira, dia 19 de setembro, Alisson Bezerra, que tem como vice Marcos Medeiros, da coligação Mossoró do Povo, cumpre a agenda a partir das 9 horas da manhã até as 4 da tarde, visitando empresas. Às 5 horas da tarde tem caminhada no bairro Van Rosado. A concentração é na Avenida Doutor Epitácio Carvalho. Vamos agora conferir a agenda do candidato Genivan Vale, que tem como vice Nayara Gadelha, da coligação Mossoró de Verdade. Nesta quinta, a partir do meio-dia, tem sabatina em emissora de TV. Às 3 da tarde tem visita a empresas. Às 4 da tarde tem carreata com presença dos senadores Rogério Marinho, Stevenson e o deputado General Girão. O início é na Avenida Felipe Camarão, bairro Aeroporto, percorrendo bairros como Aeroporto, 12 anos, Boa Vista, enfim. Carreata a partir das 4 da tarde amanhã. A agenda da candidata Irmã Seição, que tem como vice Edson Lobão, do PRTB. A candidata não enviou a agenda. Agora a gente traz a agenda do candidato Laurence, que tem como vice Carmen Júlia, da coligação Mossoró Mais Forte. Nesta quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, tem caminhada no conjunto Wilson Rosado. A concentração é na BR-304, ao lado da Lonan. Às 10h45 tem sabatina em emissora de TV. Às 4 da tarde tem caminhada nos conjuntos Fio, Promorá, Abolição 4, Parque das Rosas. A concentração na Avenida Costa e Silva, ao lado da Assembleia. Agora a gente traz a agenda do candidato Victor Hugo, que tem como vice o Marrocos, do partido UP. Nesta quinta-feira, a partir das 9 da manhã, tem panfletagem no centro. Às 4h30 da tarde tem caminhada no Alto das Brisas. Das 19 horas até as 22 horas, reuniões internas de campanha. Está aí, portanto, as agendas dos candidatos à Prefeitura de Mossoró para esta quinta-feira. Vamos dar sequência aqui à nossa conversa, nossa entrevista com o Erison Natécio, do TS2 Pesquisas. Erison, voltando àquele quadro, né, que a gente viu das pesquisas aqui de Mossoró, Apodi, Açu e região, enfim. Erison, tem como voltar aí? Tem aquele quadro das pesquisas? Não sei se o pessoal do Master consegue colocar aí. Essas pesquisas que vão ser divulgadas nesses próximos dias. Erison, então a gente vai seguindo agora para a reta final, né? Tem pesquisa amanhã, quinta-feira, sexta-feira, Campo Grande, Governador de Serra Rosado, segunda-feira Mossoró, dia 25 na quarta Caraúbas, aí tem Pau dos Ferros, Apodi, Açu, Natal, Mossoró. Esse é um ciclo agora muito intenso, né? Sim. Então são pesquisas importantes do ponto de vista até mesmo das campanhas eleitorais, do momento. Essa proximidade, ela pode revelar de fato como deve ser a campanha, como deve ser o resultado das eleições? Sim, Vonúvio. Sobretudo porque nós temos um elemento importante, que é o início da propaganda em rádio e TV, né, que Mossoró e Natal auxilia bastante na divulgação das candidaturas, na apresentação dos candidatos, seus projetos, suas propostas, na crítica. Natal, nós estamos falando muito da região oeste, mas também Natal está com a eleição muito agitada, muito aguerrida, os candidatos numa luta muito forte para tentar quebrar um pouco da liderança do ex-prefeito Carlos Eduardo para haver um segundo turno. Mossoró iniciou também com o candidato Alisson com uma margem expressiva, mas alguns fatos relevantes aconteceram e nós não sabemos ainda como que isso repercutiu nas campanhas, nas candidaturas. Então essa nova série de pesquisa vai ajudar a gente a compreender se está acontecendo algum tipo de virada de chave, algum fato relevante que está mudando o cenário eleitoral. Em alguns municípios, como vocês puderam notar, nós só vamos fazer uma pesquisa, e é importante fazer a ressalva de que, sendo apenas uma pesquisa, não vai ter série histórica, então é possível que em uma cidade a gente dê um resultado, mas nas urnas necessariamente não seja igual. Por quê? Porque o retrato, a fotografia é daquele momento e as coisas podem acontecer, algum tipo de fato relevante, como eu falei anteriormente, e alterar o quadro. Mas, em linhas gerais, nós vamos ter aí um conjunto de pesquisas que vai trazer a tendência eleitoral para o dia 6 de outubro. Erison, e sobre estas radiografias, esses momentos, né, quando se fala que não tem série histórica, por que é importante a gente
trazer essa série histórica, esse movimento, né, das linhas, quando você apresenta uma pesquisa que não tem série histórica? O que representa essa sequência de levantamentos? A série histórica, ela conta uma história sobre o quadro eleitoral daquele município. Vou pegar Açu como exemplo. Nós passamos em Açu, fizemos a pesquisa, um dia depois, ou talvez no mesmo dia, à noite, saiu um vídeo que viralizou lá de uma determinada situação. A pesquisa não captou esse fato relevante. Então, se a pesquisa tivesse captado, é possível que o cenário não fosse aquele. Agora, na próxima pesquisa que nós vamos fazer, nós vamos ter captado todos os fatos relevantes do dia da última pesquisa até aqui. A campanha eleitoral, né, o guia eu não sei se lá em Açu tem rádio e TV, mas a intensificação, né, da propaganda nas redes sociais. Então, nós vamos ter tudo o que aconteceu nessa campanha, nós vamos ter processado pelo eleitor neste intervalo de tempo. Então, nós vamos saber como que era a radiografia naquele momento e, dado todos os acontecimentos do período de campanha, como que ficou esse cenário. Então, é muito importante haver a série histórica para a gente entender como que a campanha modificou o quadro eleitoral. Mossoró é um outro exemplo. Nós tivemos aqui em Mossoró uma pesquisa e que não captou a vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, na próxima pesquisa, que nós já vamos escolher essa semana e divulgar na segunda, já vai ter todo o processamento da vinda do presidente Bolsonaro, se isso foi relevante ou não, do início da propaganda em rádio e TV, se isso foi relevante ou não, das denúncias, das acusações, das propostas, né, dos apoios, das adesões. Então, tudo isso conta uma história e a pesquisa capta. E a série histórica vai ser importante para dizer, olha, naquele momento era assim, depois que aconteceram esses fatos, ficou assim. E no final, depois de tudo isso, o resultado, tende a ser esse. Herisson, como especialista, como estudioso no assunto, né, pesquisas, a gente tem observado que existem levantamentos presenciais e existem levantamentos virtuais, por telefone e até mesmo por computador, como um spam que chega e você responde aquela pesquisa. Como é que a gente pode ter a confiança, a confiabilidade, observando pesquisas destes diferentes estilos? Eu não sei nem qual seria o termo adequado, mas qual é a diferença de uma pesquisa presencial, face a face com o eleitor, e dessa pesquisa por telefone e até mesmo por computador? Uma excelente pergunta, né? A pesquisa presencial, ela tem essa interação face a face, como você muito bem coloca. Ela permite um controle maior da amostra e do território. Quando nós vamos elaborar uma pesquisa, o TSE fornece aos institutos, fornece ao público, melhor dizendo, o que nós chamamos de estatísticas do eleitorado. Diz quantos homens e quantas mulheres têm, quantos eleitores têm em determinada faixa etária e determinada escolaridade. Não fornece renda e não fornece, assim, de uma forma rápida, a parte territorial. Então, nós fazemos uma distribuição de acordo com a densidade populacional de cada município. Então, tem-se o Santo Antônio, vamos pegar um exemplo hipotético, o Santo Antônio como o maior bairro de Mossoró. Então, a maior quantidade de entrevistas serão naquele bairro. Então, a pesquisa presencial permite um maior controle dos elementos que influenciam na construção de um bom instrumento científico. As outras pesquisas, pela internet, por telefone, com a auxiliação de um chatbot, né, um robô, não são ruins, mas elas têm essa dificuldade porque você não consegue territorializar facilmente, porque Von Núvio pode ter um número de telefone desatualizado e está morando no Nova Betânia ou no Nova Vida. Então, essa construção de territorialidade para as pesquisas municipais, ela é mais complexa com pesquisas que utilizam a metodologia, vamos dizer assim, ferramentas instrumentais da internet. Nós privilegiamos a pesquisa com interação face a face, notadamente no cenário eleitoral, porque no cenário eleitoral eu tenho que justificar a justiça eleitoral, inclusive onde foi feita aquela entrevista, Von Núvio. Então, nós privilegiamos isso para não ter nenhum tipo de dissabor. Eventualmente, alguém entender que foi sobrecarregado um território em detrimento do outro. Então, por descagem telefônica,
aleatorizado a distribuição por faixa, eles fazem um número muito grande de ligações e conseguem, a partir das perguntas, distribuir ali cotas de sexo, escolaridade, faixa etária, né, no movimento mais automatizado. Então, isso também é importante, mas nós ainda privilegiamos isso porque nós somos, vamos dizer assim, um pouco mais ortodoxo, um pouco mais conservador na aplicação para a gente ter um maior controle e evitar erros ou distorções. Não estou com isso dizendo que não é válido as pesquisas por telefone, as pesquisas por internet, mas são metodologias diferentes. Via de regra, Vanúvio, não é para dar resultados diferentes no sentido diametralmente oposto. É para ter diferença ali de margem de erro, um candidato que tem 40 numa pesquisa presencial, ter 43 ou 44 numa pesquisa por telefone, online. Agora, quando há um resultado diametralmente oposto, é porque deve ter havido algum tipo de falha na aplicação ou na construção do instrumento. Em resumo, é isso, né? Grosso modo, é apenas uma explanação, tem muito mais elementos. Agora, para ficar didático, essas são as principais diferenças para o telespectador, para o assinante do TCM compreender como que a TS2 privilegia aplicar na interação face a face a pesquisa presencial. Um abraço aqui para Nonato Gomes, Edilene Moraes, a Gil William, o pessoal lá do Van Rosado, acompanhando aqui a gente. Valeu também aqui sempre na audiência, Janilson do BH, acompanhando todas as noites. Obrigado, Janilson. Quem também manda aqui para a gente, o professor Fábio Félix. Obrigado aí todo o pessoal aqui com a gente. Erison, ainda dá tempo de fazer uma pergunta muito interessante, porque eu estou acompanhando o TS2 no Instagram. E lá no Instagram a gente vê paisagens, né, nas zonas rurais aqui do Rio Grande do Norte. A gente vê as porteiras, a gente vê os açudes, enfim. Não existe limite para a TS2 ir em busca do eleitor, conferir ali, fazer a análise do dado. Não existe esse limite. Eu tenho percebido que vocês vão muito longe em busca aí de quantificar esse eleitorado. Uma das características dos municípios do interior do nosso estado é uma população rural muito expressiva. A Apodi é praticamente 50-50, né? Governador, que nós fizemos a coleta hoje, é uma cidade que tem zona rural lá para as bandas de Upanema, outras bandas ali mais perto de Caraúbas e outra mais aqui para Mossoró e para Felipe Guerra. Então, essas zonas rurais são um desafio para os aplicadores. E a TS2 tem um compromisso de ir, inclusive, nas regiões mais remotas. Um bom exemplo aqui, lá em Campo Grande, né, onde costumeiramente os institutos preferem ir nas zonas rurais que são mais densas do ponto de vista populacional, nós vamos nessas comunidades rurais e como nós temos uma quantidade de questionários que são maiores, a TS2 é conservadora na definição da amostra, então nós, para atingir uma margem de 4%, nós aplicamos quase 600 questionários. Isso quer dizer que a nossa margem de erro ela é segura. E aí, nisso, nós precisamos expandir para vários territórios. Nós fomos próximos a Janduís, lá em Campo Grande. Nós fomos às zonas rurais, para além do Mocego, da comunidade do Mocego, nós fomos em comunidades mais próximas de Janduí, porque onde a população está, vota, está acima de 16 anos, tem título, vota, reside naquela cidade, reside naquela comunidade. Então, nós vamos. Isso é desafiador para o Instituto, é desafiador também para os aplicadores. Inclusive, teve um que disse que foi fazer uma entrevista e a entrevistada disse, é a primeira vez, isso lá em Campo Grande, tá? É a primeira vez que o Instituto de Pesquisa passa aqui na nossa comunidade. Então, realmente é muito desafiador, muitas paisagens, a gente faz foto, brinca, se diverte. Ontem nós tivemos uma reunião de alinhamento geral da TS2, mas também de confraternização, porque são muitas pesquisas que estão vindo e aí a gente tem que unir a turma para ter um bom resultado. É por isso, meu amigo, que é assim, ó, eleições TCM 2024, a credibilidade da informação. E o que é dito na TCM é com toda essa credibilidade da TCM e do Instituto TS2. Erison Nateste, muito obrigado por ter vindo conversar conosco. Até a próxima. Obrigado e até a próxima. Até o final dessa campanha vai voltar aqui para falar mais sobre pesquisas. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite. Até amanhã com TCM Pesquisa Campo Grande. Um abraço.